Economia. Juliana Rosa, ela descobriu tudo, Débora Alfano. Tudo. Tudo é Descobriu muita tudo. coisa. Ela descobriu tudo. Ela descobriu que eu é que falei que ela só voltaria em É. outubro, ao contrário do que eu disse ontem, que você e o Fábio França ficavam denunciando a Juliana Rosa de que só voltaria em outubro, que ela era protegida da chefa, aquela coisa toda. E então eu queria dizer que eu queria confessar que antes que ela me entregasse, porque é o que ela iria fazer ao abrir a boca, então eu já resolvi me entregar, porque pelo menos eu fico bem na foto, eu assumo. Eu achei honesto da sua parte. Pronto, olha Obrigada, lá. viu, Débora? Porque ontem eu tava com um barulho que eu tava na rua, agora eu tô aqui, né, no silêncio e tal, então eu tinha me preparado para esse momento, porque eu percebi que ele estava tentando contar uma versão que não era verídica, né? Mas aí agora tá tudo certo. Agora, ô Juliana, foi ótimo te ver ontem no Jornal da Band. Ela foi visitar a gente lá, Débora. Fez a entrada dela, falou de um tema parecido com o que ela vai falar agora, só que numa outra abordagem. Juliana, tem um monte de coisa acontecendo nessas discussões latino-americanas, né? O Lula abriu hoje o encontro dos chefes de Estado da CELAC, né? Os 33 países da América Latina e Caribe. Ontem teve encontro, discussões bilaterais, tem essa discussão da moeda, para que vai servir essa moeda, tem a volta do BNDES como um agente financeiro para operações internacionais, que para algumas coisas faz sentido, e é importante a gente discutir, queria te ouvir. O que você percebeu dessa largada internacional na região? O que te chama a atenção para que o nosso ouvinte acompanhe? Juliana Rosa. Tem muita coisa misturada, né, Eneg? Eu acho que é importante realmente a gente poder tentar separar um pouco as coisas para que as pessoas possam entender. Então, primeiro, boa tarde para você, ouvinte, está aqui na brincadeira, porque ontem eu voltei de férias e o Eneg ficou falando que eu tinha tirado férias que não acabavam mais, mas mentira, foram 20 dias, né, que isso fique claro. Mas, voltando ao assunto da viagem, que o Lula está fazendo agora, o início das viagens internacionais, começou pela Argentina, e o que acho que fica muito confuso, né, é que acaba não sendo muito transparente aquilo que realmente é o interesse da equipe hoje do governo Lula. Porque, como você falou, por exemplo, a gente ontem conversou sobre moeda, né? Uma coisa é você ter uma moeda comum para poder facilitar apenas a troca comercial entre os países, outra coisa é ter uma moeda única, que acabe com o real e com o peso e a gente tem uma moeda só, o que seria inviável, né? Porque uma moeda tem que refletir minimamente parâmetros econômicos e Brasil e Argentina têm situações muito diferentes e a gente tem uma situação muito melhor do que a deles, né, em vários sentidos. Mas olhando, por exemplo, agora no discurso do BNDES, que foi o discurso feito mais tarde e que também é um discurso que acaba confundindo, é porque, como você falou, faz sentido para alguns casos que o BNDES, que é um banco nacional de desenvolvimento econômico, é nosso dinheiro, faz sentido usar o banco para poder facilitar investimentos que interessem ao Brasil. Então, por exemplo, aquela construção do gasoduto para trazer o gás da Argentina aqui para o Brasil, que tem muito gás lá, né, que é como é que é o nome? Vaca Muerta, né, que é onde tem ali a maior parte ali hoje, é a maior reserva de gás não convencional aqui da região, está ali na Argentina, em Vaca Muerta. Então, o Brasil faz sentido querer contribuir para a construção de um gasoduto para trazer o gás da Argentina aqui para o Brasil, diminuir a nossa dependência do gás da Bolívia. Enfim, claro que não é só isso sozinho, né? O Adriano Pires, que é um grande especialista em energia, me falou, olha, não adianta trazer o gás se a gente não tiver também investimento aqui dentro do Brasil para transportar o gás, para poder investir em toda a infraestrutura desse setor de gás. Investir aqui também no Brasil, porque boa parte do nosso gás também a gente não aproveita, a gente poderia produzir mais gás, enfim, é uma discussão que faz sentido. Agora, aí no meio dessa discussão,
né, que aí é uma discussão que faz sentido, o Lula fala, olha, temos que tratar com carinho Cuba, Venezuela, temos que ajudar no crescimento dos países aqui da região, e aí você começa a ficar preocupado, porque a gente sabe que no passado houve uma série de empréstimos que não faziam sentido para a economia brasileira, né? Até o Haddad falou, mas é diferente, né? Ontem, obviamente, ele foi questionado, o Fernando Haddad, ministro da Economia, e aí muita gente falou, olha, o BNDES gastou um dinheirão para a construção de um porto em Cuba, né? Qual é o sentido que isso faz aqui para a economia brasileira? Daí o Haddad respondeu, é completamente diferente financiar uma estrada num país na África, financiar um porto na América Central e financiar uma obra que vai fornecer gás para o Brasil. Sim, é diferente. Só que, Oneg, fica tudo junto, né, na hora do discurso. E aí a gente sabe que o Brasil perdeu ali muito dinheiro em várias obras que teve... você tem hoje um questionamento e prejuízo para valer do porquê que aquilo foi investido em prol e interesse de quem. A gente ontem conversou, né, Oneg, você fez também um comentário no Jornal da Band, sobre a importância do Brasil ter países vizinhos em bloco fortalecidos para que a gente tenha uma negociação mais forte com o resto do mundo, mas precisa ser minimamente interessante também para a gente, em termos de retorno, gastar dinheiro, a gente precisa gastar muito dinheiro na nossa infraestrutura, né? Antes de sair investindo na infraestrutura dos outros países. Sem dúvida, essa é uma questão que eu queria te ouvir mais. Toda vez que você vai emprestar dinheiro nacional para um outro país, na verdade você tem que ver o seguinte, o que eu estou fazendo com esse dinheiro? Então, por exemplo, o Brasil vai participar da construção de todo o gasoduto. Bom, então você vai gerar uma mão de obra, contratação de serviço, exportação de equipamentos e tal. Isso muitos países fazem, né? Quando a gente vai vender avião, a gente vende o financiamento. Quando a gente vai comprar avião, os suecos venderam o financiamento para nós. Sempre vem acompanhado de um financiamento com garantia soberana. O país que pega o dinheiro tem que garantir que vai pagar aquele dinheiro se o dinheiro não pintar. Agora, quando você pega uma garantia soberana de Cuba, ou sem garantia soberana de Cuba, aí você está fazendo loucura. Com a Bolívia, a gente investiu na construção do gasoduto, aquilo foi um bom negócio para nós. A gente tem gás e a gente pode fazer coisas importantes com gás. Então, não existe né, Juliana, uma regra assim, é bom investir sempre ou não é bom investir nunca. É projeto a projeto. Inclusive, alguns projetos do BNDES feitos no Brasil também foram um desastre. É preciso que o projeto seja bom em si, analisar cada um deles pelo retorno financeiro que vai dar para o Brasil e para o BNDES, porque também o dinheiro do BNDES tem que ser tratado de forma sagrada, né, Juliana? Não aquilo é dinheiro que não é dinheiro que está sobrando, né? É um dinheiro da viúva. O dinheiro do BNDES como você falou, é nosso. E esse interesse, ainda que seja que venha lá de fora, vai ser nosso? Essa que tem que ser a pergunta individual sempre, né, Juliana? Eu fico preocupada, Oneg, porque você tem aí uma mistura ideológica nos discursos ainda, econômicos. Então, você tem que saber exatamente, aí quando o Haddad fala, é muito diferente, né, fazer um investimento numa estrada na África, num porto em Cuba e num gasoduto que vai trazer gás da Argentina para o Brasil. Claro que é diferente, todos nós sabemos, só que o discurso não é diferente. O discurso do Lula é um discurso que engloba tudo, né? Então, claro que ele tem ali aquele papel político, ele quer fortalecer o bloco. A gente entende que muito dos discursos políticos também não são propriamente o que vai acontecer, né, na prática, mas é claro que preocupa porque a gente já teve um passado que causou muitos prejuízos ao Brasil, à dívida, inclusive, do Brasil. Então, eu acho que o que falta muito em vários momentos é deixar muito claro que algumas questões ficaram para trás, que isso não faz sentido nesse momento, como alguns falam, né, principalmente ali na economia, mas o discurso político ainda é muito contaminado
por interesses ideológicos, né? Então, acho que no caso da Argentina, inclusive, né, que você está falando dessa coisa da garantia, é interessante trazer gasoduto para o Brasil, mas financiar a Argentina, crédito, né? E o próprio gasoduto mesmo, a grande insegurança sempre desses negócios com os países aqui parceiros é que são governos também muito estáveis juridicamente e politicamente. Então, já aconteceu, né, da Argentina, de repente, resolver colocar imposto, vender mais caro o gás, por exemplo. A gente fez uma obra em conjunto e depois a Argentina resolveu não mandar mais gás para cá porque quer colocar o gás com foco no mercado interno, por exemplo, né? Então, são governos muito instáveis, né? Então, podem deixar de pagar mesmo, né? Então, acho que tem que ter muito cuidado nesse discurso também, né? Porque isso também traz um sentimento de insegurança que é ruim para a nossa economia. Sem dúvida nenhuma. Essa é uma questão, nós vamos acompanhar. A gente não tem os detalhes ainda, né, Juliana, de como é esse empréstimo, como vai funcionar, quais são as garantias. A gente não tem ideia ainda. A hora que a gente tiver, tem que voltar a esse assunto para poder aprofundar e explicar para quem está ouvindo. E mais, quem quiser levantar histórias mais antigas, a gente tem um passado de lutas e glórias tomando toco de empréstimos a países já de muito tempo. Tem a famosa história das polonetas. O Brasil, lá na década de 70, já tomou toco da Polônia, a gente já se ferrou investindo no Iraque. Então, o Brasil tem um histórico que não é tão bom assim. É bom a gente olhar isso com cuidado. Juliana Rosa, Economia é com você. A gente volta a conversar aqui amanhã. Valeu, beijão. Valeu, beijão para Débora, para o ouvinte aí também. Obrigada, Ju. Agora 1h06 no horário de Brasília.